amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa habitar em cada um de nós de forma abundante, de forma crescente, para que tudo que nós façamos, tudo que nós falamos, o que nós sejamos, seja para a honra e glória do nosso Deus. Amados, estamos iniciando uma nova semana. Com ela estamos iniciando também uma nova lição bíblica diária. Essa semana iniciaremos a lição 19, cujo título é Fracasso versus Riqueza, né? O que pode ser o fracasso de um, pode ser a riqueza de outro. Até porque nós encontramos nas Escrituras Sagradas um antagonismo entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre a verdade e a mentira, entre Deus e o mundo, né, que estão em direções completamente opostas. Não tem união ou meio termo entre essas duas forças antagônicas, né? Então, ou é um ou é outro. A riqueza de um significa a pobreza do outro. A pobreza de um pode significar a riqueza do outro, porque esses dois lados estão numa contramão um para com o outro, né? São opostos, são rivais. Pois bem, vamos então iniciar essa lição dessa semana, cujo verso síntese está em Romanos, capítulo 11, versículo 12, que diz assim: Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significaria a sua plenitude. Então veja que Paulo aqui, referindo-se ao professo povo de Deus, ao povo judeu que recebeu uma missão especial de Deus, principalmente teve o privilégio de receber uma proposta de aliança da parte de Deus para lhes dar vida, para lhes fazer um povo próspero, e eles, ao longo do tempo, né, a etnia hebraica, judaica, ela foi assim quebrando a aliança, como diz o próprio Paulo e a Bíblia inteira, né? Foi se tornando um povo rebelde, transgressor, que não, em hipótese alguma, continuava sendo fiel ao Senhor, né? Então, Paulo está dizendo aqui que a transgressão deles, dos filhos de Israel, né, da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, a transgressão deles significou riqueza para o mundo. A queda deles, a pobreza dele, significou riqueza para o mundo. É como se o mundo dissesse para todos, né? Nós temos razão, ninguém consegue ser fiel a Deus. Então é melhor que você se entregue aos prazeres do mundo, se renda às, entre aspas, necessidades da carne, né? Então a queda do povo de Deus, a transgressão, a incapacidade de ser fiel a uma aliança, faz com que o mundo se torne mais rico, né? Mais poderoso. Obviamente, o contrário seria também perfeitamente inverso. Se o povo de Deus, né, tivesse sido fiel a Deus em tudo, em toda aliança, isso seria uma riqueza para Deus, uma riqueza para o povo de Deus, uma riqueza para a verdade e uma pobreza para o mundo. É isso que Paulo está tentando dizer aqui. E Paulo diz mais aí, o seu fracasso seria riqueza para os gentios. Por quê? A primeira lógica, Paulo aplica agora a segunda. Por que é que o fracasso do povo de Deus como nação, como etnia escolhida para representar
os interesses de Deus na terra para levar salvação ao povo, o fracasso deles seria uma oportunidade, seria uma riqueza, uma chance rica para os gentios. Né? Por quê? Porque se eles, como nação exclusiva, separada para morar separada fisicamente, né? Para morar numa determinada região, e ali Deus está operando diretamente para com eles, abençoando-os, fortalecendo-os em todos os sentidos. O seu fracasso seria uma oportunidade para os gentios, né? Obviamente, porque se eles rejeitam essa oportunidade, Deus vai procurar outro povo que queira guardar sua aliança. Né? É assim que ele vinha fazendo antes do povo das 12 tribos de Israel. Né? Assim ele fez com Noé, assim ele fez com Abraão, né? Buscando do meio dos gentios um povo, uma família, uma pessoa, um homem, né? Que pudesse ali iniciar uma aliança com ele e dali toda a sua família pudesse então educar os seus descendentes para que fosse um povo obediente à aliança, né? E infelizmente eles não conseguiram. Ou Paulo pode dizer aqui também, ou felizmente eles não conseguiram, para que nós, como gentios, hoje pudéssemos dar glória a Deus e agradecer pela oportunidade que recebemos. Não significa que a gente vai agradecer pela queda do povo judeu como nação, né? Não significa isso, que a gente vai estar feliz pela queda do outro, não. Mas feliz pela oportunidade que recebemos. A queda deste povo, a pobreza desse povo, pode significar riqueza para alguns gentios. Continuando, meus amados, vamos então para a primeira pergunta da nossa lição. A primeira pergunta nos traz aqui o seguinte questionamento: Paulo está querendo humilhar os judeus ou exaltar o seu ministério? Qual é o objetivo de Paulo dizer que a riqueza, a pobreza, né, a transgressão do professo povo de Deus significa riqueza para o mundo e o fracasso do professo povo de Deus significa riqueza para os gentios? Paulo está querendo aqui atacar a religião judaica, está atacando aqui o povo judeu, o povo natural judeu. O que Paulo está querendo com essas palavras, né? Paulo mesmo explica, mostrando claramente que ele não tem nenhuma mágoa do seu próprio povo, da sua etnia. Paulo não é um traidor, né? Paulo explica qual o objetivo dessa sua fala. Ele diz assim em Romanos capítulo 11, versículo 13. Ele diz assim: estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério. Então, Paulo, ao dizer isso, o objetivo dele não é focar, não é que as pessoas criem uma doutrina, criem um discurso só para ficar dizendo por aí, olha, o judeu caiu, o judeu fracassou, o judeu é isso, é aquilo, o judeu não tem direito à salvação. Porque seria uma mentira se a gente dizer isso, né? Seria uma mentira. Paulo não está dizendo isso, Paulo está dizendo o contrário disso, né? O que Paulo está ensinando aqui, né, é exatamente mostrando para os gentios, para eles entenderem, e para todos nós também, que o objetivo aqui é exaltar o aspecto da riqueza, da oportunidade que foi dada ao gentio. Né? Então, quando ele fala da transgressão do povo judeu, e fala do seu fracasso, e fala da riqueza dos gentios, ele está querendo aqui neste momento enfatizar a riqueza dos gentios. Qual foi a riqueza dos gentios? Que não tinha chance nenhuma. Passou agora pela queda, pela transgressão, pela rejeição que o povo judeu praticou como nação a aliança que Deus havia feito com eles. Fazendo isso, eles deram uma oportunidade ao povo gentil. E aí Paulo quer exaltar essa oportunidade, essa riqueza.
É como se ele dissesse, olha, foi por causa disso que vocês tiveram acesso a um tesouro imensurável, que é a graça de Deus. Agora, o Senhor se volta para a gente com a palavra da salvação, querendo nos propor uma aliança em Cristo Jesus, para a obediência, obviamente, e aí agora nós temos a oportunidade e a chance, né, da salvação pela graça. Para que a gente agora, conhecendo aonde o antigo povo da aliança fracassou, a gente não possa fazer o mesmo e ter a oportunidade de ser fiel aonde o outro não foi. Por isso que ele está querendo exaltar a questão do seu ministério. Quando Paulo está dizendo, eu quero exaltar o meu ministério, Paulo não está falando de exaltação humana, exaltando, dizer assim, ó, vamos exaltar a placa da minha igreja. A partir de agora, vamos fazer um trabalho de mídia para que a minha igreja, o meu ministério, o meu pastoreio, né, para que eu seja famoso como pastor, para que agora, exaltando o meu ministério, eu possa ser contratado, né, contratado para fazer pregações, shows, encontros e outras coisas desse tipo, como algumas pessoas fazem hoje, né? Não é isso que Paulo, né, o caráter de Paulo não permite que ele faça isso. Quando ele está dizendo aqui, exalta o meu ministério, ele está dizendo assim, olha, eu estou dando ênfase, mostrando a importância, mostrando a grandeza e a glória que Deus está oferecendo para todos os, não só para os judeus, a que ele já ofereceu desde sempre, mas para todos os gentios, a sua graça, para que as pessoas conheçam, busquem conhecê-lo, amá-lo, obedecê-lo, para que, obviamente, o trabalho, entre aspas, da graça seja efetivo no coração das pessoas, levando-lhes, né, obviamente, a fé e a justificação. Então, é isso que Paulo quer dizer quando eu estou exaltando o meu ministério. Eu não estou aqui atacando o ministério, entre aspas, judaico, o ministério da religião judaica. Não. Estou exaltando o meu. Ele não está dizendo aqui, olha, eu estou diminuindo o outro ministério. Não. Estou exaltando o meu ministério, estou mostrando a glória deste ministério. O poder e a glória que Deus está dedicando, entregando ao povo gentil, que tem agora as mesmas promessas que tinham o povo hebreu lá no princípio, quando Deus chamou Abraão. Agora isso está sendo oferecido ao povo gentil, do qual eu fui chamado para ser apóstolo. É isso que Paulo está querendo transmitir. Vamos então agora, meus amados, para a segunda pergunta aqui da nossa lição, que nos traz aqui mais um questionamento importante. Como o ciúme pode ser usado como estratégia de salvação? Na verdade, aqui a gente pode inclusive encontrar sinônimos para a palavra ciúme no âmbito espiritual, até melhor do que a própria palavra ciúme. Mas vamos então ler o texto para ver o que Paulo vai dizer. Romanos 11:14, Paulo diz assim: na esperança de que alguma forma, né, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Então Paulo está dizendo assim, olha, quando eu exalto o meu ministério, eu estou fazendo isso com uma certa estratégia. Qual é a estratégia? Entre aspas, é provocar um sentimento parecido com o ciúme. Só que não é um ciúme que gera rixa, que gera dívida, que gera rancor, que gera algo ruim, rivalidade contra o outro. Mas vou explicar aqui, vou contar aqui uma história para a gente entender o que é, que tipo de, entre aspas, ciúme Paulo está tentando falar aqui. Conta-se uma história
No tempo do Coliseu Romano, onde os Césares faziam espetáculos dos horrores, expondo cristãos perseguidos às feras para serem devorados ali no centro daquela arena, enquanto as pessoas pagavam para assistir, como fazem hoje nos estádios de futebol, você paga para assistir um show, paga para assistir um espetáculo, e naquela época se via animais famintos, leões, que eram mantidos famintos durante dias e eram soltos para atacar os cristãos naquelas arenas ali. Então, esses tristes espetáculos ocorriam assim com frequência, entre outros horrores também que haviam na época, quando, por exemplo, o Nero, né, o imperador Nero, ali nos dias de Paulo, entre o ano 60 e 70, na década de 60 do primeiro século, quando Nero, ele pegava os cristãos e espetava em estacas, melava de piche e os fazia como tocha humana para iluminar a cidade à noite. Então, era esse tipo de coisa que acontecia. Em um desses espetáculos, conta-se uma lenda, uma história que soltaram os leões e esses leões começaram a devorar os cristãos ali. E naquele momento, antes deles soltar os animais, eles faziam um teste para que as pessoas negassem ao Cristo. E então, muita gente ali, quando viu os leões, né, a imagem terrível do leão rugindo ali com fome, muita gente negava Jesus e se comprometia e jurava obediência ao Império Romano, ao César, o seu Deus, né, o seu Senhor. E numa dessas cenas, conta a lenda que alguém lá em cima viu alguém negar. E ele desce correndo, pula lá embaixo e pede, né, implora que ele deseja tomar o lugar daquela pessoa porque ele agora confessa Jesus Cristo como seu Salvador e não importa de ser devorado por aquelas feras. E então questiona-se, pergunta para ele, por que você vai fazer isso? Ele diz, olha, eu estava lá em cima e percebi, numa visão, que enquanto esse homem negava Jesus Cristo, caía uma coroa gloriosa da cabeça dele. E eu quero essa coroa para mim, coroa da vida, né? Então conta-se essa história, mostrando claramente que, tirando uma lição para o nosso questionamento aqui de Paulo, é que esse seria o tipo de ciúme, né? O tipo de ciúme, né? É como se o cristão que era lá embaixo simbolizasse o povo religioso que dizia que ter fé em Deus, diante da prova, sucumbiu. Mas o gentil que estava lá em cima vendo aquilo lá, né? Aquilo de alguma forma criou um bom ciúme nele, ao ponto dele querer ocupar aquele lugar, querer aquela glória, querer aquela salvação, aquela coroa de glória, aquela salvação, né? Então, quando Paulo fala bem do seu ministério, mostrando a glória que Deus está desempenhando pelo poder do Santo Espírito dado aos seres humanos através de Cristo, como ensina lá no livro de Atos, Pedro ensina lá no livro de Atos, né? Atos 2:33. Então, Paulo está falando isso para criar um despertamento, um interesse da parte dos judeus, um interesse por conhecer, porque se eles forem conhecer essa doutrina, conhecerem, né, toda a Escritura Sagrada interpretada corretamente, que apontava para Cristo, eles também iriam querer essa salvação. Já que todo o costume dos judeus de antigamente não os haviam levado a nada, como disse Paulo, né? Na lição que nós estudamos na semana passada, né? Paulo diz que o povo judeu buscou, né, arduamente pela sua própria força, diz lá no verso, acho que é 11, verso 7, né, quando ele diz que Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos obtiveram. Por quê? Porque Israel buscou pela sua própria força. Ele diz no verso 6, né? Se é pela graça, já não é mais pelas obras, mas é pela graça, né? Então Israel buscou
como diz no texto anterior que nós lemos, né? Eles buscaram pelas suas próprias obras uma justiça, uma justificação, e não conseguiram, né? Escureceram seus olhos para que não consigam ver, disse o apóstolo Paulo, né? Mas o gentio que buscou pela fé, esse conseguiu, é o que Paulo está tentando dizer. Então, Paulo, ao dizer para nós hoje, nessa lição aqui, né, que ele exalta o seu ministério e faz isso não para provocar, né, não para, quando ele fala isso, ele não está falando para diminuir, para atacar, para descredibilizar as pessoas judaicas, judias, não. Ele não está falando isso. Ele está falando com o objetivo de exaltar o seu ministério para causar um despertamento para a verdade, para a salvação.